Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui então para mais uma semana, para podermos então continuarmos a nossa série de estudos sobre a Igreja do Deus Vivo, marcas de uma igreja saudável. E nós temos então considerado desde a fundação, o surgimento da Igreja do Senhor, até de fato um pouco da sua história. Então começamos na semana passada a considerar um pouco da história da Igreja e vamos então continuar nesta semana tratando justamente sobre a importância que o papel que a igreja teve no que diz respeito a zelar pela verdade, no seu papel de coluna e baluarte da verdade no decorrer da história. Então, quando nós começamos a estudar um pouco da história da igreja, uma das coisas que nós destacamos, já desde a sua fundação, é que a igreja, desde o seu início, ela enfrentou lutas internas e externas para ser fiel à verdade do Evangelho e se manter saudável conforme a vontade de Deus neste mundo. Então, desde o início, nós temos destacado, e nós vamos perceber isso de forma ainda mais enfática no decorrer da história da igreja, quando passamos por ela, nós vamos justamente perceber que a igreja passou por muitas lutas, muitas batalhas para, de fato, manter-se como uma igreja saudável, como uma igreja que agrada, que adora, que engrandece o Senhor. Nós, na semana passada, consideramos o livro de Atos, né? Vamos continuar nesta semana. E uma das coisas importantes para uma breve revisão é o fato de que nós destacamos que o livro de Atos, ele mostra como o Evangelho ele saiu da pequena cidade de Jerusalém e alcançou o mundo da sua época, né? Então, o livro de Atos, ele vai então tratar de eventos, né? Ele vai descrever então ali eventos, né? As viagens missionárias de Paulo, ações dos apóstolos, a expansão da igreja. E dentro disso nós destacamos então o fato de que os primeiros capítulos de Atos, então ali diz respeito a Jerusalém, o foco é a cidade de Jerusalém. Entretanto, com o passar do tempo, Deus vai de fato cumprir na sua igreja a ideia da expansão, de tornar o Evangelho conhecido em todos os povos, e então a Judéia, Samaria e os confins da terra vão sendo ganhos. Mostramos também na semana passada que a partir então do capítulo 12 do livro de Atos, Jerusalém deixa de ser o foco de fato ali da expansão do Evangelho e outra igreja, não mais a igreja de Jerusalém, ganha destaque, que é justamente a igreja de Antioquia. Então, a cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia, a partir do capítulo 13, de fato, de Atos, onde narra, então, a existência ali da igreja de Antioquia. Essa igreja, então, ela ganha destaque. Essa igreja, inclusive, que vai ser a grande mola propulsora de missões já naquele período dos apóstolos. Aqui também outro destaque importante que nós fizemos e que precisamos relembrar para continuarmos a partir daqui, tratando então da história da igreja, é o fato de que os primeiros capítulos de Atos têm como foco o ministério do apóstolo Pedro, né? Pedro ali como aquele que deu início com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 2, mas que a partir do capítulo 13, né, com o chamado de Paulo, já antes disso, nós temos o apóstolo Paulo ganhando evidência, porque Paulo foi aquele escolhido para de fato levar o Evangelho aos gentios. Deus levanta Paulo, então, de uma forma gloriosa e faz com que esse homem, então, alcance o mundo da sua época por meio da propagação do Evangelho, formação de líderes, estabelecimento de igrejas. Então, muito importante considerarmos isso, porque justamente a partir do capítulo 13 do livro de Atos, nós teremos, então, como referência justamente a igreja de Antioquia. A partir do capítulo 13 de Atos, é justamente essa igreja que vai estar, então, em evidência, né? A igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela é muito importante, né? No seu papel histórico, na história da igreja, tanto na expansão da verdade, como também no zelo pela verdade. Então, nessa aula de hoje, nós vamos, então, continuar, que paramos na semana passada, a partir da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja que chama muito a atenção. Na verdade, essa transição de ministério, ela chama muito a atenção
Nós temos, por exemplo, não apenas o fato de que a perseguição quebrou alguns marcos, mas, por exemplo, a perseguição com a morte ali de Estevão, ela fez com que os samaritanos fossem alcançados. A perseguição ali, ela faz com que Pedro ele se desperte. Pedro ele já tinha sido aquele que foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos judeus. Foi o primeiro a pregar aos judeus ali, e houve aquela conversão de quase 3.000 pessoas. Então, um momento muito importante ali na vida da igreja, o surgimento da igreja, Pedro pregando, abrindo ali o evangelho para os judeus, né, que estavam em Jerusalém. Mas lá em Atos capítulo 10 e capítulo 11, Deus escolhe justamente Pedro para levar o evangelho também aos gentios, né? Interessante que Pedro, ele foi aquele que primeiro pregou a primeira pregação para os gentios, para aqueles que não eram judeus, né? Pedro vai lá para a casa de Cornélio, só foi porque Deus revelou a ele, senão ele não tinha ido. Aqui percebamos a importância da revelação lá naquele período, que ainda não tinha uma Bíblia formada, ainda não tinha um cânon fechado. E Pedro então recebe uma revelação e ele vai até a casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio ele então prega a palavra e as pessoas se convertem, se batizam e são então cheias com o Espírito Santo de Deus. Uma curiosidade é que Pedro ele recebeu o privilégio de Deus de ser o primeiro a pregar, tanto para os judeus como para os gentios. Os primeiros da igreja judeus foram através da pregação de Pedro. Os primeiros gentios na igreja foram através também da pregação de Pedro. E Cornélio e sua família, e também o eunuco, Eutico, que Filipe pregou, foram os primeiros gentios a receberem a graça salvadora de Deus, né? Então percebamos aqui esse marco, essa importância dessas mudanças, e aqui nós temos justamente essas mudanças caminhando para o foco em outra igreja. Até aqui nós vimos um foco muito na cidade de Jerusalém, uma igreja de Jerusalém, mas a partir do capítulo 13 nós então entramos num foco na igreja de Antioquia, né? E a igreja de Antioquia, ela tem muitas questões interessantes, semelhantes também à de Jerusalém. Então aqui na igreja de Antioquia nós podemos destacar algumas características, algumas coisas bem interessantes, uns aspectos bem distintos da igreja de Antioquia, aspectos que foram marcantes nessa igreja, que ganha o cenário a partir do capítulo 13. Por exemplo, foi a igreja de Antioquia em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O capítulo 11, né, mostra isso. Capítulo 11, o versículo 26 de Atos, diz então que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então olha que interessante, inclusive de forma pejorativa, né, os pequenos cristos. Então, cristão era alguém que havia recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, era um crente. E foi em Antioquia, na cidade, na igreja de Antioquia, que justamente essas pessoas receberam esse título. Foi em Antioquia que Paulo serviu e começou o seu ministério público entre os gentios. Então, Paulo, ele era membro da igreja de Antioquia, ele serve lá, ele se envolve lá. O capítulo 13, que é o capítulo que fala então do início da igreja de Antioquia, ou pelo menos fala da existência da igreja de Antioquia, não do início, mas da igreja de Antioquia. O capítulo 13 vai falar: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e dentre eles Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso e Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? Só que lembrando que Saulo é o nome hebraico, né? Saulo. E Paulo é o nome grego, então é o mesmo nome, tá certo? Paulo não teve o seu nome mudado, embora nós o conhecemos e o chamamos mais de Paulo. Mas Saulo é o mesmo nome, Paulo, tá certo? Nós não encontramos nenhum texto da Bíblia dizendo que Deus mudou o nome de Paulo, tá certo? Então o nome Saulo é o nome hebraico para Paulo, tá certo? Então é praticamente o mesmo nome aí, nós não temos uma mudança de nome, como por exemplo Abrão, que Deus mudou o nome dele para Abraão. Então nós temos Saulo, até o capítulo 12, ou antes disso, nós temos Saulo. A partir do capítulo 13, a gente tem uma referência a Paulo, né? Talvez os autores fizeram isso para mostrar a mudança, que agora é o Paulo convertido, mas também porque Paulo foi para um contexto grego, então tem o nome grego. Mas lembremos que Deus não mudou o nome de Paulo, tá certo? Nós não temos nenhum texto na Bíblia
dizendo isso. Mas fato é que o ministério de Paulo começa ali e se desenvolve em Antioquia, na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a primeira a enviar missionários, né? Então os irmãos estão ali orando, né? E diz o versículo 3, né, de capítulo 13, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, despediram Paulo e Barnabé para a obra missionária, a primeira igreja missionária, né, um registro aqui de um envio de missionários. As viagens missionárias de Paulo, elas também foram feitas sobre a base, sobre o envio, a delegação da igreja de Antioquia. Foi a igreja de Antioquia que enviou missionários para os confins, para os campos. Olha que bênção, né? A igreja de Antioquia tendo aqui o privilégio de enviar missionários, Paulo e Barnabé, para a sua primeira viagem missionária, segunda. Então, olha, grande bênção a igreja de Antioquia. Segundo estudiosos, né, do ano 44 até o ano 66, a igreja de Antioquia ela foi a representante ali, o centro do cristianismo. Então a igreja de Antioquia, ela foi uma igreja de fundamental importância. E uma das coisas, talvez sem dúvida, uma das coisas que levou a igreja de Antioquia a ser essa igreja tão abençoadora e abençoada, é o fato de que a igreja de Jerusalém, a igreja judaico-cristã, ela demorou um pouco a compreender o sentido universal do cristianismo. Pedro, né, embora ele foi ali aquele que deu início tanto à pregação dos judeus como à pregação dos gentios, Pedro ele teve um pouco de dificuldade, também os discípulos, dessa ministração além dos judeus, essa ministração aos gentios. Em Atos capítulo 15 nós vemos os discípulos com certa dificuldade para aceitar gentios, querendo colocar critérios. Então o relacionamento gentio-judeu era muito difícil. Só que na igreja não tem mais essa de gentil, judeu, preto, branco, homem, mulher. Não, na igreja são todos iguais e salvos pelo mesmo Salvador Jesus Cristo. O problema é que os judeus da época, eles tinham uma cultura muito forte, né? Até hoje, né? Eles tinham uma cultura muito forte que os impedia de ter contato com essas outras pessoas. Então a igreja de Antioquia, ela foi uma igreja gentílica. Ela teve Paulo, que era um judeu, mas que teve um chamado específico, uma mente aberta, uma iluminação do Espírito Santo para pregar o Evangelho além dos judeus. Deus então levantou Paulo com um propósito eterno aí de converter, de pregar o Evangelho para que a conversão dos gentios ela ocorresse. Parece até quando a gente lê as cartas e quando a gente lê o livro de Atos, especialmente capítulo ali 15, parece que o lema de Paulo é o Império Romano para Jesus, né? O Império Romano para Cristo, porque parece que Paulo ele está empenhado, ele tem uma missão, ele quer alcançar o mundo gentil para Cristo. Evidentemente que Paulo não desprezava os judeus, ele amava o seu povo, ele diz isso lá em Romanos, que amava os judeus, amavam o seu povo, mas aqui o que Paulo deixa claro é que ele de fato desejava alcançar os gentios. Ele amava os judeus, ele pregava para os judeus, mas ele queria alcançar os gentios. Aqui, meus irmãos, nós queremos enfatizar uma coisa importante. É que, dentro da perspectiva do Evangelho, Paulo, a igreja de Antioquia, os confins da terra, né, quando nós olhamos para esse relato no livro de Atos, Paulo entendeu a visão global da fé. E aqui nós também precisamos entender. A igreja de Antioquia abraçou o desafio, e aqui a igreja de hoje também precisa abraçar. E os confins da terra foram alcançados, e aqui esse é o nosso desafio. Uma das coisas que nós percebemos como exemplo no livro de Atos é que o livro de Atos demonstra um apóstolo, um pastor, que entendeu a visão global da fé, que não estava restrita a Jerusalém, a Antioquia, ou seja, qual lugar que for. Paulo entende que a visão de Deus é alcançar o mundo, e ele quer fazer isso. A igreja de Antioquia foi uma igreja que abraçou isso, que enviou Paulo. Então, Atos capítulo 13, 14, é Paulo indo, viajando, a primeira viagem missionária. E quando ele volta, para onde é que ele volta? Para a igreja. Ele vem dar relatório, ele testemunha como foi a viagem.
E os irmãos eram uma igreja vibrante que amava missões e glorificavam a Deus. E sem dúvida essa igreja foi apoiadora durante todo o ministério de Paulo. Então uma igreja que abraça o desafio dos confins da terra. E quando tem então um missionário, um pastor, um obreiro, uma igreja que quer alcançar o mundo, esse mundo com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus, ele é alcançado. Aqui nós temos uma coisa interessante, que é o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13. Porque o texto lá diz que é preciso ter o envio, é preciso ter o mensageiro, é preciso ter a pregação, é preciso ter aqueles que vão ouvir, é preciso que eles creiam e eles então irão invocar. Na verdade, o texto de Romanos capítulo 10, e vale a pena a gente ler, Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo vai trabalhar inclusive na ordem inversa, e aqui lembre-se que ele está escrevendo essa carta porque ele quer ser enviado inclusive para essa igreja, para a região da Espanha. E olha aqui então o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, Atos 10, versículo 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz as perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui Paulo ele vem chamar a atenção, a importância de que ele quer, o desejo de Paulo, que pessoas invoquem, adorem a Deus. Então a pregação do Evangelho, ela se preocupa com a glória de Deus. A pregação do Evangelho é para que pessoas adorem a Deus. Deus é digno de glória. Aqui vale a pena dizer o seguinte, que nós não pregamos por causa das pessoas. Não é por causa das pessoas que nós pregamos, é primeiramente por causa de Deus. A pregação do Evangelho, ela se importa com a glória de Deus. Deus é digno de ser adorado. Tem pessoas que não adoram a Deus, então essas pessoas devem adorar a Deus. Então eu proclamo o Evangelho para que as pessoas adorem a Deus. E é claro, em um segundo ponto, para que essas pessoas também sejam salvas, libertas do inferno, libertas do pecado, mas não é primeiro as pessoas e depois Deus. É primeiro Deus, eu vou pregar por causa de Deus. Essas pessoas devem adorar a Deus, eu me preocupo com a glória de Deus e também me preocupo com elas, mas é primeiro Deus, depois o homem. E Paulo está querendo então que essas pessoas invoquem o nome do Senhor. Mas para invocar o nome de Cristo, elas precisam crer em Cristo. E para crer em Cristo, elas precisam ouvir de Cristo. E para ouvir de Cristo, alguém tem que pregar. Tem que ter um mensageiro. E esse mensageiro tem que ser enviado. Então a ideia de Paulo é, tem que enviar, tem que pregar, para que as pessoas escutem, para que elas creiam em Cristo, e assim elas invoquem. Então perceba que se não há pregação, se você não prega, se nós não enviamos pessoas para os confins da terra para pregação, a consequência lógica é que pessoas não irão invocar o nome do Senhor Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, como ouvirão se não há quem pregue? A resposta é, não ouvirão, não crerão e não invocarão. E é justamente isso que Paulo não quer. Paulo quer que as pessoas escutem o Evangelho genuíno e verdadeiro. Aqui uma coisa importante que nós devemos destacar. O verdadeiro cristianismo, ele sempre teve uma orientação missionária. O cristianismo verdadeiro, a igreja bíblica do Senhor Jesus, ela sempre teve a missão, a comissão e a responsabilidade de avançar na obra missionária. E é justamente isso que nós vemos acontecer no livro de Atos. Nós vemos a igreja expandindo, nós vemos a igreja crescendo. O livro de Atos, por exemplo, vai narrar as viagens missionárias de Paulo, vai mostrar como Paulo cresceu, como Paulo expandiu,
E isso aqui é um ponto importante. Aqui eu quero, antes da gente avançar, dizer o seguinte para você que é crente no Senhor Jesus. Nós devemos ter cuidado para nós não termos uma visão limitada da graça de Deus. Aqui nós percebemos que Deus precisou trazer perseguição para a igreja, levantar Paulo para que a igreja expandisse até os confins da terra. A igreja passou muitos anos somente em Jerusalém. Então aqui fica um alerta para a sua vida e para a minha vida. Nós devemos ter cuidado com a visão bairrista, né? Ou com o bairrismo, né? Que é aquela ideia de bairro, né? A ideia de gueto, né? O evangelho no gueto, na minha cultura, no meu povinho aqui, na minha própria cultura, no meu próprio lugar. Quantas vezes nós não já ouvimos pessoas, por exemplo, dizer aquele conhecido pensamento: vamos pregar aqui, porque aqui ainda precisa. Não, para que a gente ir para a África? Não, para que a gente ir para Moçambique? Não, para que a gente ir para a Bolívia? Não, para que a gente ir para o Paraguai? Para que ir para Portugal? Para que ir para Jerusalém? Aqui ainda precisa muito, aqui ainda tem muita necessidade aqui. E evidentemente que nós sabemos que aqui tem muita necessidade, mas esse pensamento ele não é correto diante da Escritura. Deus ele não tem uma visão limitada, ele tem uma visão ampla. Então ele deseja alcançar aqui, ali e além. Deus deseja alcançar o seu bairro, a sua cidade e os confins da terra. E você não pode, não deve dizer, não, primeiro aqui, depois lá. Não, você deve dizer, temos que avançar em todos os lugares. Então a preocupação, muitas vezes, com o local em que se vive, muitas vezes é uma desculpa para não avançar além dos confins da terra. Então, se nós de fato temos uma preocupação com o nosso local próximo, que nós preguemos, que nós desafiemos nossa igreja a pregar toda semana, a fazer trabalhos evangelísticos na cidade, a evangelizar o sertão. A falha, muitas vezes, da falta de alcance do nosso bairro, da nossa cidade, é por omissão nossa. Para quantos vizinhos seus você pregou esse ano? Quantas pessoas na sua rua ouviram o evangelho? Quantas pessoas no bairro da igreja foram evangelizadas por você? Quantos sítios, quantas cidades você visitou próximas da sua para pregar o evangelho esse ano? E aí muitas vezes a gente diz, não, a gente precisa primeiro fazer aqui. Aqui não está sendo feito porque muitas vezes a gente não tem responsabilidade de missionários de fato. E nós devemos sim fazer aqui, cuidar do nosso quintal, mas não deixar de olhar além, não deixar de olhar para os confins. A igreja de Jerusalém, durante alguns anos, ela teve essa visão de olhar apenas para o seu território. E Deus então mandou uma perseguição, Deus levantou Paulo para mostrar que Deus quer o mundo. Ele não quer só uma cidade, ele não quer só um bairro, ele quer o mundo e ele quer agora. E ele deu a responsabilidade à sua igreja de anunciar. Então, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Então, Paulo ele passa por todos os lugares pregando. E o que é que ele prega? Ele prega o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Muitas pessoas falam Evangelho, 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 mas você sabe o que é o Evangelho? É muito importante conhecer o Evangelho, porque Paulo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 1:16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, só há salvação por meio do Evangelho. E talvez muitas pessoas que queiram ser salvas, mas não têm o mínimo conhecimento do Evangelho. Então aqui fazer o desafio para a sua vida, para que você conheça o Evangelho. O Evangelho é o meio de Deus para a sua salvação. O Evangelho é a mensagem, a boa notícia, é a palavra grega, é o Evangelho, né? Que se expressa como boa notícia, boa nova. Quando os apóstolos, quando os discípulos, quando a igreja primitiva ela foi anunciando, ela ia anunciando o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio. Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e ele vai voltar. Mas essa boa notícia, ela primeiro deve ser acompanhada de um entendimento. O entendimento de que você é pecador. O entendimento de que os seus pecados o tornam inimigo de Deus. Sim, a Bíblia diz que os seus pecados tornam Deus seu inimigo.
torna Deus seu inimigo. Isso significa que todos nós que temos pecado, quando Deus olha para nós, Ele olha irado, porque Deus é santo e na presença dEle não tolera, não entra nenhum pecado. Então é como se Deus evitasse você, porque Ele vê os seus pecados. E aqui pecados, lembre-se, não é matar, roubar, se prostituir apenas, mas pecado é tudo que você faz de errado ou deixa de fazer de certo. Qualquer pecado separa o homem de Deus. Lembre-se de Adão e Eva, eles comeram um fruto e eles foram expulsos da presença de Deus. Quantos pecados nós não já cometemos na vida? Então a Bíblia apresenta que todos nós estamos mortos em pecados e que jamais poderemos nos salvar porque temos pecado contra Deus. Você está perdido. Jesus disse que não há salvação para nós, por nós mesmos, porque por nossas boas obras nós não podemos nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você é pecador. Por mais que você faça coisas boas, você não consegue tirar o seu pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do seu pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Então, se você já cometeu um pecado só, o seu destino é ficar separado eternamente de Deus no inferno. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o Evangelho é que o Evangelho é uma notícia que mostra primeiro que nós estamos perdidos, longe de Deus. Que por mais que você seja perfeito, você é pecador, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, eu e você pecamos, estamos perdidos. E é uma vez que nós reconhecemos isso, que nós temos esperança. É como aquele doente que está em estado terminal de uma doença e que ele não cuida da doença. Por quê? Porque ele acha que está bom. O Evangelho primeiro mostra que nós estamos doentes. Nós estamos doentes de pecados. Nós temos pecado e o nosso pecado vai de encontro a Deus. E Deus odeia o pecado. Então, se você reconhece que está doente, se você reconhece que é pecador, Deus diz, eu tenho um remédio. E qual é o remédio para a nossa doença do pecado? É o Evangelho. Então, Deus nos apresenta a boa notícia de que Ele nos ama, de que Ele enviou Cristo, de que Cristo veio, viveu uma vida santa, perfeita, diferente da nossa e morreu na cruz do Calvário. E Ele morreu para quê? Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Cristo nunca pecou, mas morreu. O salário do pecado é a morte, então Ele morreu a morte que era nossa. Ele pagou a nossa dívida. E hoje o que você precisa fazer é receber o Evangelho, reconhecer que é pecador, reconhecer que está perdido e crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que somente em Jesus há salvação. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Então Jesus lhe convida a aceitar, receber o Evangelho, se arrepender dos seus pecados, dizer, Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor perdoou os meus pecados, a partir de hoje eu posso ter o meu perdão, eu posso ter a minha salvação, porque o Senhor pagou a minha dívida, eu não precisarei pagar mais no inferno, porque o Senhor pagou na cruz, e eu recebo o Senhor como meu Salvador, como aquele que me salvou, como aquele que morreu por mim, como aquele que me deu vida, e a partir de hoje eu vou viver com o Senhor e para o Senhor. Então a conversão acontece quando você se arrepende e quando você aceita Cristo como o dono da sua vida, como seu Salvador, e você então se compromete a partir desse dia a viver para Ele, glorificá-lo, ter uma vida reta, para agradar a Ele. Isso é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que você é pecador e que você precisa se arrepender e crer em Cristo e viver para Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem que nós, então, vemos Paulo pregando. A expansão do cristianismo, ela ocorreu no livro de Atos, através das viagens missionárias, inclusive de Paulo. Então, nós não vamos detalhar, mas, por exemplo, temos aqui o mapa do trajeto da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo viajando para pregar o Evangelho. Ele passa ali pelas regiões da Galácia. Na segunda viagem, nós temos Paulo indo além, né? Passando por várias outras cidades, Corinto, que ele não tinha andado ainda, né? Éfeso. Então, Paulo pregando e ministrando, indo além. Nós temos aqui a terceira viagem missionária e perceba
Paulo já passando, ele tinha uma estratégia de voltar visitando os trabalhos. Então Paulo volta pregando. E a quarta viagem, que também é conhecida como a quarta viagem de Paulo missionária, ou a viagem a Roma, em que ele vai então para Roma, é justamente quando ele passa aí no meio, que ele sofre aquela tempestade, né? E ele então tem aquele problema no navio, ele vai dar lá em Malta, de Malta ele vai lá para Siracusa. Então a última viagem de Paulo, narrada ali nos últimos capítulos de Atos, nós percebemos aqui, queridos, uma expansão do Evangelho. Nós percebemos aqui o Evangelho ganhando o mundo, mas sobre duras penas e preços, porque o Evangelho só cresce, a igreja só é saudável com preços e lutas a enfrentar. Aqui uma viagem missionária dessa, lembre-se, ela durava meses. Né? Essa última viagem de Paulo mesmo demorou muito tempo. Por quê? Porque não era viagem de avião, era de barco, às vezes a pé, partes com algum animal. Então era muito difícil, mas mesmo assim a obra do Senhor crescia. E muitas das igrejas foram então crescendo por causa disso. Aqui nós queremos terminar a aula de hoje com 3 desafios, apresentando 3 desafios da igreja, do livro de Atos, e que também tem apontamentos para a nossa vida. O primeiro desafio que a igreja enfrentou, e que nós podemos destacar, foi o desafio de ser igreja que crê em um único Deus em uma sociedade politeísta. A igreja, desde a sua fundação até o ano 100 e até depois, ela sofre, ela é perseguida porque ela tem o desafio de crer em um único Deus, mas ela vive em uma sociedade politeísta. Isso trouxe perseguição porque a maioria das religiões na época da igreja não acreditavam apenas em um Deus, acreditavam em vários. Então essa ideia de acreditar em um único Deus e não ter outro Deus além daquele Deus verdadeiro é terrível naquele contexto. Gerava perseguição. Em alguns contextos os cristãos eram chamados de ateus, porque eles acreditavam só em um Deus. Sim, eram chamados de ateus porque só acreditavam em um único Deus. Então isso gerou muita perseguição. Os cristãos sustentavam e afirmavam que só há um Deus, Deus Trino, e que só há um meio para a salvação, é Jesus Cristo. E isso muitas vezes gerou perseguição. O segundo desafio é o desafio de ser igreja que crê que a salvação é somente pela fé sem a lei. A igreja surge num contexto judaico, um contexto judaico corrompido, em que acreditava que as obras da lei ajudavam na salvação, que eram necessárias para a salvação. Mas a igreja e o evangelho diz que a única coisa necessária para a salvação é a fé em Cristo. As obras, elas são para agradar e agradecer a Cristo e não para comprar a nossa salvação. Só que a igreja foi fundada e cresceu em um contexto em que as pessoas diziam que as obras salvam. E aqui imagine a perseguição que isso trouxe. Nós temos, por exemplo, igrejas correndo o risco de abraçar a heresia da salvação pelas obras, como a região da Galácia. E Paulo escreve aquela carta aos Gálatas, sendo duro, enfatizando, olha, igreja, a salvação é somente pela fé em Cristo. A igreja sofreu, os apóstolos sofreram perseguições para sustentar que a salvação é somente pela fé, sem obras da lei, sem as obras. E um terceiro desafio que nós podemos destacar é o desafio de ser igreja que crê que a adoração é devida somente a Deus, que a submissão máxima e plena é somente a Deus. Lembremos que naquele contexto a adoração ela era politeísta e também havia adoração ao imperador. A adoração ao imperador, o culto ao imperador romano, era considerado uma prática necessária para o cidadão que vivia no Império Romano. Aqui percebamos que quando a igreja ela diz nós só adoramos a Deus, nós não prestamos culto ao imperador, essa igreja ela é perseguida pelo próprio Estado, pelo próprio Império. Por quê? Porque ela adora somente a Deus. Queridos, aqui uma das coisas que nós percebemos, como nós já estamos tentando demonstrar aqui, é que a igreja, desde o seu início, ela enfrentou lutas internas e lutas externas para ser fiel à verdade do Evangelho e se manter saudável e conforme a vontade de Deus. A partir da semana que vem, nós vamos falar sobre outras lutas e vamos avançar a partir do ano 100. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa.
Um dos desafios para a nossa vida como igreja nos dias de hoje é percebermos, talvez, que nós precisamos voltar a ser aquela igreja mais firme, mais corajosa, mais audaciosa. Uma igreja que tem coragem para fazer a missão que recebeu. Aqui nós temos a igreja do primeiro século que ela se mantém firme e sofre por crer que há apenas um Deus verdadeiro. Mas muitas vezes o que nós encontramos da igreja atual é uma expressão politeísta, é uma ideia de que todas as igrejas estão certas, de que todos têm o mesmo Deus. Você já viu aquela história, né? Não, só tem um só Deus só. Não! Há deuses falsos que são adorados, inclusive em igrejas evangélicas. Não, há uma mensagem proclamada que não é a mensagem correta do Evangelho. E a igreja primitiva, ela teve coragem para dizer, isso está errado, isso está certo, a verdade é essa, há um só Deus, há um só Senhor, o nosso Senhor é esse, não é aquele de Atenas, não é o imperador, o nosso Senhor é esse, e a igreja sustentou, ela foi coluna e baluarte da verdade. Hoje em dia, encontramos pastores fazendo programações com pessoas que não creem no Evangelho. Hoje em dia encontramos crentes com a vida totalmente destoante do Evangelho e nós nos perguntamos, que igreja é essa? Que igreja é essa que os crentes não mais se importam de defender a verdade do Evangelho? Hoje em dia nós não encontramos, por exemplo, aquela firmeza de dizer, olha, a salvação é somente pela fé em Cristo, é sem as obras da lei. A igreja primitiva ela teve essa firmeza e ela disse, o judaísmo está errado. Então hoje nós encontramos denominações inclusive evangélicas que defendem uma salvação por obras, mas essas denominações elas são aceitas pelos membros, às vezes até por outras igrejas, e muitos membros, muitos crentes, muitos pastores simplesmente não falam nada. Tratam-nas muitas vezes como igrejas que estão sendo fiéis à palavra, mas na verdade não estão. A igreja primitiva ela não foi assim, ela teve coragem para dizer a mensagem do Evangelho é essa e aquela dali não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é específica. Nós temos hoje no Brasil uma salvação pela guarda do sábado. Nós temos hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, uma salvação pela caridade, pelas obras. E muitas vezes os crentes não conhecem o Evangelho de forma específica para ministrar, para dizer isso está errado. Muitas vezes, muitos evangélicos estão naquela onda de é verdade, só tem um Deus. Mas, na verdade, nós percebemos que a igreja verdadeira ela tem uma mensagem específica para zelar e que quando ela perde essa verdade, quando ela perde essa exclusividade, ela deixa de ser igreja. Porque a igreja é a voz de Deus no mundo. E ela é a voz mediada da palavra, que se ela deixa de ministrar e ser fiel à palavra, ela deixa de ser igreja. Aqui nós temos uma ideia clara, exclusiva de adoração somente a Deus. E que nós devemos anunciar, que devemos adorar a Deus, não a nós mesmos. Não aos ídolos do nosso coração. Às vezes enfatizamos a adoração somente a imagens, mas não, e o ídolo do nosso coração? E o nosso pecado que a gente cultiva? Queridos, a igreja primitiva, para ser fiel ao Evangelho, para manter as verdades, para ser coluna e baluarte da verdade, ela enfrentou lutas internas e externas. Você tem enfrentado essas lutas? Você está disposto a enfrentar lutas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor? Você está disposto a ser fiel para ser igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? Queridos, consideremos na história da igreja que não há como manter a igreja saudável, não há como ser igreja verdadeira sem estar disposto a manter a verdade do Evangelho e a manter então com fidelidade a pregação, a ministração da verdade de Deus neste mundo. Infelizmente, nós enfrentamos muitos dilemas ainda hoje. De fato, vivemos no mundo do maligno. Jesus Cristo já ensinou sobre isso. O problema é que muitas vezes nós tendemos a tratar o Evangelho como uma das verdades do mundo. Ou até como uma verdade que não é tão verdade assim. Muitas vezes nós não defendemos com firmeza, com clareza o Evangelho. Tem gente que consegue defender mais o time
do que o Evangelho, que sabem mais das vitórias do time do que informações sobre o Evangelho. E aqui nós somos lembrados da importância de ter uma vida firme e uma igreja firme. Mas essa vida firme e essa igreja firme, ela só virá por meio de uma luta para ter a verdade fiel do Evangelho, para manter a minha igreja e a minha própria vida saudável. A minha oração é que você esteja disposto a mudar a vida, a ter compromisso, a conhecer o Evangelho, a ministrar o Evangelho, a fazer o que a igreja do Senhor foi chamada a fazer. A igreja primitiva fez isso, com lutas. A igreja contemporânea, a igreja de hoje, ela deve fazer isso, mesmo que com lutas. Na semana que vem nós vamos avançar na história da igreja. Vamos passar do livro de Atos, porque o livro de Atos ele para ali pouco antes da morte de Paulo em Roma. Mas nós vamos avançar, vamos passar pelos primeiros séculos da igreja e queremos chegar até a contemporaneidade de forma bem panorâmica, mas nós queremos considerar como a igreja enfrentou essa luta por se manter uma igreja saudável. Então assista esse vídeo, compartilhe e esteja aqui na próxima semana para que nós possamos continuar estudando sobre a igreja do Deus vivo, as marcas de uma igreja saudável. Que Deus abençoe sua vida.